Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Aristócrates e essa é a nossa aula de premonição, uma aula interessante que nós abordamos alguns temas, abordamos algumas redações e a partir dessa análise de redações, nota 10, inclusive a gente vai pegar várias redações aqui que foram acima de 90% de pontos e analisar alguns temas que eu acredito que são muito relevantes para a prova de amanhã, de 23. A prova agora está confirmada com a batuta do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi lá e bateu o martelo, vai ter prova sim, para a felicidade de muita gente. Pessoal, eu sou o professor Aristócrates, como eu já disse, e o objetivo aqui não é acertar o tema da redação. Acertar o tema de redação não é mais do que a obrigação do professor. O professor que se preze tem que acertar o tema, tem que direcionar o aluno, tem que ensinar a fazer redação, tem que pensar a matéria, tem que dar os bizus, tem. Tá? Professor de redação tem que ser completo, tem que ser bom em português, tem que saber sobre atualidades, tem que ensinar técnica de redação. Esse é o professor que se preza. Tá? O objetivo aqui não é acertar o tema. Eu vou ficar muito feliz, se além da gente dar o tema para você, você que fez o nosso curso de redação completo, você que treinou a redação, você que produziu textos e teve correções, o nosso objetivo é oferecer para você o direcionamento correto para que você, além do tema, saiba desenvolvê-lo, saiba trazer argumentos, trazer elementos, dados estatísticos, informações, exemplos e fundamentação para o seu texto. Não importa eu encher vocês de temas. Prováveis temas para a PF. Não adianta eu encher vocês de temas se eu não ensino vocês a fazerem redação. Então, o meu objetivo, acima de tudo, não é alimentar o meu ego, é ensiná-los. Eu vou ficar muito feliz se vocês forem bem na prova de redação e se a prova de redação for diferencial no concurso de vocês, tá? Então, nosso objetivo aqui não é ter a bola de cristal nem nada, é realmente produzir uma boa redação a partir de temas bem definidos. Nós sabemos que há uma tendência de certos temas. Então, sem enrolação, vamos lá direto para a aula, porque enrolação, aula de 4, 5 horas não é comigo, é objetividade. Eu vou dar o máximo de conteúdo no menor tempo possível, beleza? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, corre lá no nosso Instagram, @prof.aristocrates, tá? Segue lá no nosso Instagram também, nós temos muitas dicas e muitas informações importantes, tá? Amanhã, no pós-prova, a gente vai estar aqui disponível, tá? Inclusive, se você fizer a prova e trouxer o caderno, manda para mim uma foto lá da sua prova para eu saber quais foram os temas de agente, escrivão e papiloscopista. Principalmente o pessoal de papiloscopista que vai fazer a prova, se puder mandar uma foto ou um print lá para mim, eu agradeço, beleza? Manda lá no Instagram, @prof.aristocrates. E não se assuste também se o tema que a gente abordar aqui hoje for o tema de amanhã, tá? Eu não tenho informação privilegiada nenhuma, que o professor de redação tem o dever de acertar o tema, beleza? Pessoal, bora lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a análise de... a gente vai abordar aqui 3 ou 4 redações, tá? A partir da análise de textos reais sobre 4 temas diferentes, nós vamos ver quais são as estratégias argumentativas, quais são as técnicas de redação que eu ensino geralmente no nosso curso, nas correções, mas eu vou tentar passar para vocês aqui o máximo de informações a partir da análise desses 4 temas e 4 redações, tá bom? Então, vamos lá. Primeira redação que nós vamos analisar é sobre o tema a tecnologia a serviço da atividade policial. Eu sempre reforço isso com vocês, desde o começo do nosso curso, eu sempre falo, pessoal, a Polícia Federal é uma polícia vanguardista no que se refere à tecnologia, a serviço da proteção do Estado, a serviço da proteção do cidadão. Então, o século XXI, mais precisamente a segunda metade, né, no caso aí 2020 para frente, 2018, 19, 20, enfim, tem como característica uma mudança no foco da atividade criminosa. Então, a atividade criminosa começou a fazer uso muito mais frequente do cybercrime, de práticas criminosas no ambiente virtual, utilizando a internet, utilizando a fragilidade, às vezes, dos usuários. E a pandemia reforçou essa ideia da fragilidade. Então, muita gente começou a utilizar a internet em virtude
do isolamento social, e pessoas que não têm hábitos de segurança, não têm comportamentos seguros na internet, começaram a sofrer mais golpes. Então, houve um aumento da atividade criminosa no âmbito da internet. E, em contrapartida, a polícia brasileira precisou se atualizar, precisou trazer para si equipamentos, estratégias, expertise para combater o crime no ambiente virtual. Então, isso é claro. O Brasil aumentou muito, por exemplo, a apreensão de drogas, a apreensão de armas, a inteligência policial ficou mais aguçada, tá? A partir da análise de dados, a mineração de dados, a Big Data, os drones. Então, policiais morreram menos em virtude da utilização de outros equipamentos que expõem menos o policial. Então, não preciso mais ter um helicóptero necessariamente numa operação ou numa investigação, coloco lá um drone, ele vai lá, o máximo que vai acontecer, o bandido atirar, derrubar o drone. Então, eu elimino o risco, mas eu diminuo o risco de exposição do policial. Enfim, então, muita coisa boa, equipamentos que nós não sabemos o nome, que são de segredo de Estado, são utilizados aí para identificar comportamentos também, comportamentos tendenciosos. O indivíduo começa a pesquisar muito sobre certo assunto, mas aquele assunto é proibido, por exemplo. O cara começa a pesquisar muito sobre pornografia infantil, sobre algum tipo de utensílio utilizado em práticas criminosas, aquilo já tem um cruzamento de dados ali, a Big Data, por exemplo, que já identifica um tipo de comportamento tendencioso ao crime, tendencioso a alguma prática, e aí a polícia tem condições de agir prontamente. Então é importante que você pegue esse raciocínio, caso a sua redação cobre um tema relacionado à tecnologia. Pessoal, então, passada essa primeira análise desse tema, é importante que a gente avalie um texto. Esse texto ele tirou aqui na nossa plataforma, tá? Para quem não conhece, essa é a nossa plataforma de redação. E aqui é uma correção feita pela nossa equipe, uma redação muito boa, que tirou 19,17 de 20 pontos. Teve um erro gramatical, tá? O nosso corretor considerou apenas um erro. Vamos lá. Professor, mas a redação da PF vale até 13. Como assim, 19 a 20? Preste atenção comigo. Pouco importa a nota, tá? Se é de 0 a 20, se é de 0 a 13. O importante é que você entenda quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Onde você errou? Onde você está mal? Onde você está bem? O que você pode manter? O que você precisa melhorar? Esse é o foco de uma correção. Se vale 13 ou 20, pouco importa. O que é importante é, vamos supor, se o cara tirou 19 de 20 aqui, ele tiraria 12 de 13, dá no mesmo, tá? Então, foca aqui no conteúdo, tá? Então, a partir desse conteúdo, a gente vai identificar algumas estratégias que eu ensino e que vão servir muito para a prova de amanhã, tá bom? Então, o primeiro ponto, que eu sempre recomendo, e é importante que você lembre, pessoal, redação, a prova de amanhã tem que ter caneta preta. Não pode fazer redação com caneta azul. Tá? Não pode fazer redação com caneta azul. Você pode ser eliminado. A redação vai ser zerada se você fizer com caneta azul. Já vou adiantando logo. Na prova da PRF, teve um aluno que escreveu com caneta azul e não sabia dessa informação. É uma informação que eu aviso sempre, né? Inclusive, nas nossas correções, quando o aluno manda a redação com caneta azul, a gente tira ponto. E avisa, não pode, porque elimina. Com certeza, esse aluno vai ser eliminado porque escreveu com caneta errada, enfim. Bora lá. Ele começou assim, fez uma pequena introdução com 5 linhas, e é importante fazer uma boa introdução, tá? Principalmente se a banca trouxer um texto dissertativo argumentativo. Já houve, tá? O Sebrasp já trouxe redações argumentativas, e nesses casos é mais do que essencial fazer uma boa introdução. Inclusive na PF, na Polícia Federal, em 2018, para um cargo, não lembro se foi para escrivão e papiloscopista. Para escrivão e papiloscopista. Foi uma redação argumentativa. Para escrivão, falava sobre redução da maioridade penal, e aí você tinha que se posicionar. Quando a banca pede para você se posicionar sobre o tema, ela quer uma argumentação, ela quer um ponto de vista. Então, isso é argumentação. Então, é importante que você faça uma introdução para que o seu texto tenha mais coerência. Esse negócio de, no Sebrasp é só responder os tópicos. Muito cuidado. A banca, no padrão de resposta da PRF, por exemplo, semana passada, ela falou expressamente, se
o seu argumento não tiver relação com os outros parágrafos, tá? Se o seu argumento não tiver coesão e coerência, ele não é válido, ou ele vai ter uma nota menor. Então, o que é essa relação entre os parágrafos? É coerência, é introdução, desenvolvimento, conclusão, uma coisa conversando com a outra, enfim, tá? Então, ó, a tecnologia, linha 1 aqui, ó, a tecnologia a serviço da atividade policial é um tema de importante debate social. Ponto. Eu achei essa frase muito lugar comum. Ele disse o óbvio aqui, tipo assim, a tecnologia é um tema de grande debate social. Sim, mas isso aqui todo mundo já sabe. É uma coisa que eu sempre peço para vocês. Evitem o lugar comum, evitem as frases que são batidas, evitem argumentos que não acrescentam muita coisa. Todo mundo sabe que é um debate social importante. Se não fosse importante, não estaria aqui. Então, assim, para o examinador, para o corretor, isso aqui não acrescentou muita coisa, não. Então, traga argumentos que realmente acrescentem, né? E não digam o óbvio, tá bom? Então, é uma recomendação de um professor experiente, tá? A gente corrige muito a redação. Nossa equipe de corretores tem muitos especialistas e eles também concordam comigo nesse ponto. Não diga o óbvio, tá? É um tema realmente importante. Não precisa dizer isso, tá bom? Mas vamos lá. Assim, alguns aspectos devem ser observados, como o uso das novas tecnologias, a criminalidade e o trabalho policial. Aqui ele colocou aparentemente um ponto, né? Um acento agudo aqui em policial, né? A paroxítona. Na verdade, na proparoxítona, né? Mas não é acentuada essa palavra. Né? Agora, polícia, sim. Polícia é um paroxítono terminado em ditongo. Aí sim tem acento. Mas aqui, policial, né? Não tem acento. Bem como os exemplos de dispositivos utilizados pela polícia brasileira no combate ao crime. Vamos ver o seguinte, vamos ler aqui o tema. É o tema 12 da nossa plataforma. Vamos lá, vamos ler o tema para a gente se situar. Tá? A tecnologia a serviço da atividade policial são 2 tópicos, tá? Quem é meu aluno vai lembrar que eu sempre falo, ó, redação com 2 tópicos, vai ter uma introdução e mais 2 parágrafos, tá? Então são 3 parágrafos numa redação com 2 aspectos. Por quê? Quando a banca coloca só 2 aspectos, gente, ela quer argumentos muito mais profundos, muito mais consistentes e bem desenvolvidos. Então, naturalmente, eu vou ter que utilizar um espaço maior para que esse argumento cumpra o solicitado pela banca. Então, veja que aqui, ó, o tópico 1 tem 9 pontos, imagina. Se são 30 linhas, eu tenho que usar pelo menos ali umas 12, 13 linhas para um aspecto que vale 9 pontos. Ou você acha que você vai conseguir 9 pontos escrevendo 4, 5 linhas? Claro que não. Então, para ganhar esses 9 pontos, você tinha que realmente trazer argumentos muito melhor desenvolvidos. E, naturalmente, você vai utilizar mais linhas. Tá? E 2, cite e desenvolva. Cite e desenvolva 3 exemplos de tecnologias utilizadas pela polícia brasileira no combate ao crime. Também 9 pontos. Então, é muito importante isso. Nunca fique só na citação de um exemplo. Sempre cite o exemplo e desenvolva. Tal coisa aconteceu no lugar tal. Mas explique, como é que foi essa coisa? Como é que foi essa operação policial? A exemplo da operação tal. Tá. Que operação? Em que consiste essa operação? Qual foi o objetivo dela? Qual foi o resultado dessa operação? Então, com a exemplo da operação tal, que prendeu o traficante tal, responsável por tal coisa. Então, citou a operação e desenvolveu, explicou o que ela é. E não ficou só na abstração, não ficou só na generalidade. Tá? Então, aqui eu tenho 2 tópicos e nós precisamos ver como é que o aluno desenvolveu. Bora lá. Então, ó, percebe, ó, o texto dele, ó, tem uma introdução e 2 parágrafos maiores. É o padrão Sebrasp. E eu sempre falo para a galera assim, cara, Sebrasp é mais conteúdo e menos forma. Você não tem que se preocupar muito com, ai meu Deus, se eu fizer tal coisa, vou perder ponto. Se eu colocar a linha não sei onde, eu vou perder ponto. Se eu colocar uma letra assim, eu vou perder ponto. Não. Cara, o foco que você tem que ter, tá, é realmente conteúdo. Inclusive, na prova da PF, o erro gramatical tem um peso muito pequeno, ao contrário lá da prova da PRF, tinha um peso muito maior.
Tá? A prova da PRF penalizava 2 vezes mais o erro gramatical do que a prova da PF. Tá? Então, mais do que nunca, na prova da PF de amanhã, vocês têm que realmente focar no conteúdo, na exemplificação. Quanto mais exemplos você trouxer, exemplos bem desenvolvidos, articulados, tá? Dados estatísticos, fontes confiáveis, mais o seu texto vai ter propriedade, maior será a nota. Num concurso como esse da Polícia Federal, galera, em que eu tenho muitas matérias complexas, eu tenho uma nota de corte muito baixa, cara, quem se der bem na redação, esses 13 pontos, eles podem fazer uma diferença muito grande mesmo. Porque a maioria das pessoas tiram nota ruim na prova objetiva e se salva na redação. É a redação que vai fazer a diferença, vai fazer o desempate, é o voto de Minerva, né? Então, bora lá. Em primeiro lugar, começou bem, né? Começou marcando o primeiro tópico. Em primeiro lugar, um conectivo com um operador argumentativo, né? Um operador argumentativo com valor inaugural. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o desenvolvimento tecnológico atingiu diversos espectros, não, diversas e quê? Esferas, né? Diversas esferas da sociedade. Não só auxilia a atividade policial, como também é utilizado pelos criminosos. Então, ele colocou um acento aqui também, de novo, ó, na proparoxítona, criminosos não tem acento. Você pode ver que ele não é nem aquela bolinha do i, não. É um acento mesmo. Então, um erro de grafia aqui. Pelos criminosos, para a prática de ações ilegais. Ponto. Bora pensar o seguinte, o que é que diz o tópico? O que é que diz o tópico? Ó, o tópico diz assim, ó, e é importante que você nunca perca de vista o tópico. O que o tópico quer? Porque às vezes você começa a escrever, lê uma vez, aí começa a escrever e quando olha para o tópico, caramba, o que eu escrevi aqui não é mais o que o tópico pediu. Você começa a se perder na maionese. Então, uma dica realmente importante para a hora da prova mesmo. Quando começar a escrever, volta sempre para o tópico. Opa, começa aqui e aí... Deixa eu voltar um pouquinho no tópico lá para ver se eu não estou fugindo do tema. Para ver se eu realmente estou cumprindo o que a banca está pedindo. Porque se você começa a escrever, e depois é que volta lá para ver o que a banca pediu, você pode se perder. Tá? E nunca esqueça do seu projeto de texto, né? De planejar. Antes de escrever, faça os rabiscos com as ideias que começam a vir na sua mente. Tá? Então, tópico 1, só lembrando, novas tecnologias, criminalidade e atividade policial. Então, ó, você tinha que falar dessa relação que a criminalidade tem com as novas tecnologias para o mal e como a atividade policial se beneficia dessas tecnologias para combater o crime. Essa é essa relação que a banca quis, no caso aqui eu que fiz esse tópico, a banca do professor Ari, né? Então, ó, se você, só lembrando, se você ainda não curtiu esse vídeo, cara, curte aí, nos ajude, né, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se você não deu like ainda, dê essa contribuição, se você realmente está gostando dessa aula, nos ajude, né, para que outras pessoas conheçam esse trabalho, para que a roda da prosperidade gire a nosso favor. Então, quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Quanto mais a gente contribui para a humanidade, mais a energia boa, mais a prosperidade, mais a força, a vitalidade volta para a gente. Então, dá esse curtir aí e vamos para cima. Então, ó, desse modo, linha 9, dispositivos digitais são utilizados, por exemplo, para o planejamento e articulação. Então, faltou um paralelismo sintático aqui, né? Ó. Então, seria assim, para o planejamento e a articulação, né, das organizações criminosas para aplicar golpes de engenharia social, método que tem o propósito de realizar fraudes, e para ataques de ransomwares, aí ele explicou, ó, software instalado no computador da vítima que criptografa dados pessoais e solicita resgate para descriptografia. Ponto. Olha que legal, galera. O que eu acabei de te falar? O tópico quer saber a relação entre a criminalidade e a tecnologia e a atividade policial e a tecnologia. Então, ela fez uma primeira contextualização, ó. Aqui das linhas 6 até a linha 9, se você quiser parar o vídeo para ler, dá uma parada, dá uma pausa e lê da linha 6 à linha 9. Dá uma pausa aí. Pausou? Então, veja só. O que ele fez aqui?
ele fez uma contextualização. Ó. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o desenvolvimento tecnológico atingiu diversas esferas da sociedade. Não só auxilia as atividades policiais, como também é utilizado pelos criminosos para a prática de ações ilegais. Ponto. Então ele contextualizou o tópico. Ele disse para que veio. Ele falou, examinador, eu estou falando do tópico 1, estou apresentando essa relação entre polícia, criminalidade e tecnologia. Aí agora, ponto, e desse modo, para explicar, né, ela vai falar assim, ó, como a criminalidade se utiliza dos recursos tecnológicos. De que maneira? Aí ela fala assim, ó, ela trouxe dois exemplos que reforçam, que exemplificam como a criminalidade faz uso das tecnologias para o mal. Ela trouxe dois exemplos, ó. A engenharia social, e ela não só disse que a engenharia social é um recurso, ela explicou o que é a engenharia social. Lembra que eu falei? Cite e explique. Ela citou a engenharia social e explicou o que é engenharia social, ó, por meio aqui de um parênteses. É uma forma de explicação. Ó. Método que tem o propósito de realizar fraudes. E depois ela citou outro exemplo, que é o ransomware, que é o sequestro de dados. E ela citou ataque de ransomware, e botou entre aspas porque é uma palavra estrangeira, né? Ransomware. E para explicar o que é o ransomware, ela utilizou um travessão, ó, software instalado no computador da vítima que criptografa dados pessoais e solicita resgate para descriptografia. Entendeu? Então, ela explicou ou não explicou como a tecnologia serve para a criminalidade? Explicou. Então, cara, leve isso para a tua prova. Nunca deixe uma ponta solta no teu texto. Nunca deixe um argumento sem explicação. Tá? Isso é fundamental, é mais do que fundamental na banca Sebrasp. Mais do que trazer, por exemplo, livro tal disse tal coisa, o filósofo tal disse tal coisa, Jesus Cristo disse tal coisa. Jesus Cristo é fundamental para a nossa vida. Mas na redação, usa ele só para Deus, me ajuda aqui. Mas não fica citando Jesus Cristo na sua redação, não. Não fica citando Freud, nem Nietzsche, nem ninguém. Não precisa fazer isso. Prenda-se a exemplos, né? Prenda-se a exemplos do dia a dia. A exemplos como esse aqui, engenharia social, ransomware. Lembra que recentemente aconteceu lá um ataque no STJ de ransomware e que os crackers, né, não são hackers, são crackers que usam para o mal, né? Os crackers invadiram o sistema do STJ e roubaram os dados, furtaram os dados e solicitaram resgate. Então ela poderia ter citado, por exemplo, aqui como ransomware, a exemplo do que aconteceu no STJ em 2020, né? Então, fica aí a dica para você, tá? Então, qual o foco agora do texto dela? Agora ela tem que falar de como a atividade policial se beneficia desses recursos tecnológicos. Ela citou como a criminalidade faz. Agora a polícia, ó, aqui na linha 14, ó, outro sim, vírgula. Veja que ela sempre termina um período e começa um novo período com um conectivo. Desse modo, outro sim. Olha que legal, né? Então é fundamental que você saiba o valor dos conectivos. Outro sim. Os equipamentos eletrônicos aumentam a celeridade e a eficácia das investigações, pois permitem a utilização de programas e câmeras inteligentes que fazem o mapeamento de ocorrências, manchas criminais e possibilitam analisar possíveis rotas de fuga. Show de bola. Professor, mas ela não trouxe nenhum exemplo aqui de como da tecnologia, né, policial ali. Ela citou dois exemplos para o crime e os exemplos da tecnologia para a polícia. Ela contextualizou bem, né? Ela explicou como a tecnologia pode servir, mas ele não trouxe nenhum exemplo. Tá certo. Por que ela não trouxe nenhum exemplo? Porque o tópico 2 é que pede 3 exemplos de como a tecnologia pode servir para a atividade policial. Lembra? Olha o tópico 3 aqui. Ó. Cite e desenvolva 3 exemplos de tecnologias utilizadas pela polícia brasileira no combate ao crime. Por que ela não colocou, então, os exemplos aqui ó, no tópico 1? Porque quem pede exemplo é o tópico 2. Entendeu? Essa é a visão que você precisa ter para fazer uma redação do Sebrasp, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Tá? E veja que o texto dela é um texto muito, muito legal de ler, muito agradável, muito simples de ler, bem pontuado,
a caligrafia é agradável, as vírgulas são bem colocadas, sabe? O raciocínio, ele tem coerência, ele é bem estruturado. Isso aqui, essa aluna, ela é aluna a longa data. Ela nunca para de fazer redação. Ela termina um curso, termina aquele pacote de correção e já entra em outro. Então, esse nível de correção dela aqui é representativo de um processo, de um começo, meio e fim. Ela começou mal, depois foi melhorando, a cada correção ela vai melhorando, e aí chegou no nível de excelência, de tirar quase nota máxima, 19 ponto, deixa eu ver aqui, 19,17 de 20, com um erro gramatical, tá? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aí. Então vamos falar agora do tópico 2, né, dos exemplos, né? Os exemplos. Por conseguinte, as tecnologias utilizadas pela polícia brasileira auxiliam no combate ao crime e na fiscalização da atuação dos agentes públicos. Nesse sentido, o uso de coletes com câmera de segurança integrada serve para provar a inocência ou acusar um policial por agir com abuso de poder. Veja que ela acabou de citar o primeiro exemplo. Ela citou o uso do colete e explicou como o uso desse colete com câmera integrada pode servir para beneficiar o policial e também o cidadão. Então vamos lá, o policial filmou toda a ação e se ele, por exemplo, eventualmente tiver agido com abuso de autoridade ou eventualmente o acusado estiver acusando ele de algum tipo de conduta ilegal, ele vai ter a imagem para provar a inocência e o cidadão também vai poder requisitar aquelas imagens para provar o que ele acusou. Então, é um recurso tecnológico utilizado pela polícia para o bem, para combate ao crime. Tá? Considero, sim, um exemplo. Aí, veja, a banca não pediu para ela citar 3 exemplos? Sim, ela citou o primeiro. Ela vai criar agora uma relação de adição. Veja, eu citei o primeiro exemplo, agora eu vou citar o segundo. Como é que eu crio essa relação de adição? Eu citei esse exemplo e esse. Então, veja, ela colocou assim, ó, ademais, ó, linha 23, ó, ademais, ou além disso, além do mais, criando uma relação de adição, de continuidade. Ademais, o Big Data, entre aspas, porque ela é uma expressão estrangeira. O Big Data, né, agora, ela vai explicar o que é o Big Data, o que é a Big Data, né? Algoritmo é sem acento, né? Algoritmo sem acento. Basicamente, os erros de grafia que ela cometeu foram erros de acentuação, né? Que permite a análise e identificação de comportamentos e tendências por meio da verificação de dados e informações. Né? É um sistema utilizado pelos órgãos de segurança pública no policiamento preditivo e tem forte atuação contra os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Veja, mais um exemplo muito bem desenvolvido, muito bem estruturado e muito bem explicado. Pensa o seguinte, pensa que você dá esse texto aqui para uma pessoa leiga, que não entende do assunto. Ela lê o texto, você pensa assim, será que essa pessoa ia se convencer do que eu estou falando? Sem ela entender do assunto, só lendo esse texto. É claro que ia. Por mais que ela não entenda do assunto, ela vai ver verdade aqui, ela vai ver com certeza, clareza. E eu te garanto, o corretor do Sebrasp, ele não sabe de tudo. Vai ter alguma coisa que ele nunca viu, mas se você trouxer um argumento, esse argumento bem desenvolvido, bem estruturado, ele vai considerar, porque pô, foi tão bem escrito, tão bem fundamentado, né? Então veja, ela está trabalhando sempre com exemplificações. Aí por fim, por que por fim? Porque é o último exemplo. Né? Por fim, os drones são equipamentos utilizados para monitorar áreas de difícil acesso e a movimentação de suspeitos. Sensacional. Sensacional. Para mim, excelente. Em relação ao conteúdo desse texto, está ótimo. Esse é o perfil Sebrasp. Você não tem que enrolar demais, você não tem que fazer volta, viajar. E não utilizem, pelo amor de Deus, o modelo Enem em redação Sebrasp. Modelo Enem e redação Sebrasp são coisas completamente diferentes. Tá? Você não pode aplicar um modelo, por exemplo, da banca FGV. Ah, professor, mas eu estudei para o Enem, eu sei, tirei 1000 no Enem, vou tirar 1000 no Sebrasp. Sinto muito, vai dar merda. Tá? Não é a mesma coisa.
Veja que aqui ela não tentou culpar ninguém por nada, sabe? Tem candidato que começa, o Estado é omisso, não sei o que. Cara, mas a banca não pediu para você falar de omissão do Estado. A banca pediu para você falar disso aqui. E se prenda a isso, tá bom? Beleza, vamos aqui para o próximo tema, para a gente... Deixa eu só ver aqui o que é melhor aqui. Pronto. O tema é integração das forças policiais e combate ao crime no Brasil. Também é um tema que eu reputo muito importante. Por mais que não caia, galera, um tema, redação sobre integração policial, é fundamental que você leia sobre isso para que você tenha argumentos até para trazer em outro tema. Então imagina, se cair um tema sobre tecnologia policial, por que não eu utilizar, eu falar, por exemplo, o exemplo do SUSP, né? O exemplo do SUSP. O SUSP preconiza, tem como um dos seus objetivos a integração policial e a implementação de recursos tecnológicos. E existe um sistema no Brasil que é um sistema unificado de informações criminais. Então, o indivíduo, a polícia militar tem acesso a esse banco de dados, que a Polícia Federal tem, então eles trocam informações, as polícias vão colocando dados ali. Isso é tecnologia. Então, por que eu não posso mencionar que a integração policial também tem como recurso a tecnologia, também utiliza a tecnologia como recurso para favorecer a troca de informações? Show! Por mais que não caia um tema sobre tecnologia, você leu alguma coisa lá sobre um outro tema, e aquele outro tema vai te trazer uma informação, um dado, um elemento argumentativo para você argumentar em outro tema. Então é importante isso, tá? Então, integração policial é o tema 34 aqui da nossa plataforma. Então, vamos ver aqui. Tema 34. Tema 34. Integração das forças policiais e combate ao crime. Tá? De novo, uma redação com dois aspectos. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque eu vejo muita gente com essa dúvida, né? Professor, e a redação com dois aspectos? Como é que eu desenvolvo? Tá aqui. Tá aqui. Tá? Não é muito comum. Eu acho muito provável que caia realmente com três aspectos amanhã. Pode ser que algum dos cargos, né, caia lá parecido com o que aconteceu em 2019, que a banca trouxe um questionamento, e aí você tinha que se posicionar, né, a favor ou contra a redução da maioridade. Tópico 1. Atuação da PRF e da PF no combate ao tráfico de drogas e armas ilícitas, tanto nas fronteiras quanto no interior do Brasil. E 2. A importância da integração logística e operacional entre as polícias e como isso beneficia a população brasileira. Tá? Então, vamos só repetir o tópico 1, atuação da PRF e da PF no combate ao tráfico de drogas e armas ilícitas. Ó, ele quer tanto PRF como PF e também como essas polícias atuam no combate ao tráfico de armas e drogas. Então, se você só cita o combate ao tráfico de armas, você vai perder ponto. Se você só cita o combate ao tráfico de drogas, você vai perder ponto. Se você cita PRF e não cita PF, do mesmo jeito. Então, corte os elementos, tá? Estrutura o seu texto, faça aquela técnica lá da fragmentação. Então, você pega esse tópico aí, você pode dividir, ó, PRF, PF, armas e drogas, para que você não esqueça. Então, eu sempre peço, cara, corta o tópico em partes e anota, para que você não, ou faz só um traço ali embaixo, para você não esquecer de mencionar essas palavras-chave no seu texto, tá bom? Então, bora lá. Texto do candidato aqui. Ó, a letra pequena, ó, veja que ele diminuiu muito a letra para tentar caber todas as ideias dele. Eu sempre vejo isso, ó. Uma coisa que você já percebe aqui, ó, é que existe, bem claro isso aqui no texto dele. Houve um desequilíbrio muito grande entre um parágrafo e outro. Ó. Um parágrafo tem de 7 até a linha 21, tem 14 linhas. Ó, esse parágrafo tem 14 linhas. E esse aqui tem apenas, ó, 8 linhas, da 22 a 30. Então, houve um descompasso muito grande. Isso por si só tira ponto? Não tira ponto. Tem um parágrafo maior que o outro, não tira ponto. Agora, na minha opinião, um parágrafo muito pequeno, destoando muito do outro, dá a sensação de que você tem pouco argumento sobre ele, que você não tem muitas ideias para desenvolver ali. Então, essa sensação fica bem clara para quem está lendo. O que ele pecou aqui, na minha opinião? A introdução dele ficou muito grande. Fez uma introdução com 6 linhas. Não precisava ter feito uma introdução tão grande assim. Bastava uma introdução pequenininha ali,
com 3 linhas, né? Não precisava ter usado tanta linha para fazer uma introdução. Porque aqui, galera, a introdução ela é mais um elemento para coerência textual. Tem que ter? Tem, na minha opinião, tem que ter. Mas você não precisa se debruçar tanto sobre ela. Porque o que pesa mesmo aqui no Sebrasp é conteúdo, é a abordagem dos tópicos. Então, se você perde 6 linhas, né, com uma introdução, você não está acrescentando muita coisa, não. Então, bora lá. Percebe até que o examinador deu 1.7 na nota de apresentação. Tá? Por quê? 1.72, né? Por quê? Porque ficou esse desequilíbrio, né? Ficou esse desequilíbrio. Tá? Então, o conteúdo está excelente. É tanto que pode ver que a correção aqui foi bem sucinta. Por quê? Não tem muito o que falar. Agora, se você pega várias correções do nosso curso aqui, né? Vou até mostrar um aqui, para você ver. Você pega uma redação com a nota ruim, vou mostrar para vocês aqui uma redação com nota ruim, para você ver a quantidade de informações que os corretores trazem, né? A quantidade de conteúdo que o corretor traz para que o aluno melhore o texto. Carregando aqui, porque quando esse aplicativo de gravação está aberto, trava tudo. Daqui a pouco eu mostro para você uma redação com uma correção muito mais... Né, correção com a nota ruim, uma redação ruim com a nota ruim e uma correção bem mais profunda. Se a correção tem uma nota boa, não tem muito o que falar. Bora lá. As atividades criminosas, sempre lembra que quando eu uso como elemento de explicação, eu estou explicando, introduzindo uma explicação com como, tem que ter uma vírgula ali antes, né? As atividades criminosas, como a disseminação de drogas e armas, geram inúmeros prejuízos à sociedade, pois elas têm como consequência o aumento da violência no país, o que faz que seja, eu achei bem informal essa expressão aqui, né? O que faz que seja, né? O que gera, né? Podia se trocar por o que gera, né? O que faz que seja necessário integrar as forças policiais para combater esses crimes. Ponto. Se terminasse aqui a introdução, estava excelente. Estava excelente a introdução. Terminou em 3 linhas, teria mais espaço para argumentar lá embaixo, tal, estaria ótimo, mas ele preferiu continuar. Vamos ver, nesse sentido, é imprescindível abordar ações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e armas ilícitas no Estado brasileiro. Além de evidenciar a integração logística, né, e operacional entre as polícias e os benefícios que essa integração traz ao povo brasileiro. Não precisa, galera, trazer de novo o tópico inteiro. Ela trouxe o tópico inteiro, o tópico 2 inteiro. Não precisa fazer isso. E outra coisa que você não precisa fazer, até uma dica bem boa para você ganhar tempo e ganhar espaço. Você não perde ponto no Sebrasp se você trouxer só a sigla. Se essa sigla for conhecida, por exemplo, PRF, todo mundo sabe o que é PRF, todo mundo sabe o que é PF. Não precisa trazer o nome por extenso, basta trazer a sigla. E nenhuma das ocorrências você vai precisar trazer o nome por extenso. Nem na primeira. Ah, professor, como assim? Eu aprendi na escola lá que tem que trazer por extenso e depois botar a sigla na frente. De acordo com o manual do corretor da banca Sebrasp, manual 2020, nós tivemos acesso a ele, a banca não vai penalizar isso se você trouxer só a sigla. Então, olha o espaço que ele perdeu aí só para trazer a nomenclatura da PRF e a nomenclatura da PF. Bastava trazer PRF e PF. Tá bom? Então, a introdução poderia ter sido bem melhor. Sei lá, mais enxuta. Poderia ter sido mais enxuta, né? Foi bem grande. Depois eu mostro para vocês aqui as redações, tá? Aí vamos lá. Primeiro tópico, né? Em primeiro lugar, marcou o tópico 1 por meio de um elemento, de um operador argumentativo. Lembra que na outra redação ela utilizou, primeiramente, aqui é em primeiro lugar, vírgula. É válido mencionar que o trabalho exercido pela PF e PRF é essencial para combater o tráfico de drogas e armas ilícitas em regiões de fronteira e interior do país e, por conseguinte, preservar a ordem pública e incolumidade das pessoas.
Lembra que eu falei? Tem que citar os dois órgãos, tráfico de armas e de drogas, e como isso acontece no interior e nas fronteiras. Ela trouxe muito bem tudo isso. Nesse contexto, as corporações têm deflagrado diversas operações em ações de combate ao tráfico de drogas e armas. A título de exemplo, olha essa palavra mágica, isso é mágico. Quando o corretor do Sebrasp vê assim, olha, a título de exemplo, opa, vai citar exemplo, que bom. Exemplos robustecem o seu texto. Exemplos deixam rico, enriquecem a tua argumentação. Né? A exemplo de quê? Então, quando você traz um exemplo, você mostra que conhece a temática, você mostra que domina, que você mostra que está atento às operações, que está atento ao site da PF, da PRF, você conhece a atividade policial, você domina o assunto. Então, a título de exemplo, a Operação Boa Vista, desencadeada pela PF, que, por meio de investigação, faltaram as vírgulas aqui, vírgula, por meio de investigação, vírgula, desarticulou uma organização criminosa suspeita do tráfico internacional de drogas, armas e contrabando. Ponto. Citou um exemplo de operação da PF, né, que desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas, armas e contrabando. Desse modo, essa operação sucedeu com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva na região de Guaíra, localizada na fronteira entre o Paraná e o Paraguai. Bem como, vírgula, esse bem como não tem vírgula depois do bem como, tá? Bem como o bloqueio não tem vírgula depois do bem como, tá? Não pode ficar isolado. Bem como isso, bem como alguma coisa, bem como isso. Então não separa esses dois elementos, tá? Bem como o bloqueio de contas bancárias e a apreensão de veículos dos criminosos e que, portanto, resultou em prejuízos milionários aos criminosos. Show. Eu acho que ele acabou exagerando muito em tentar explicar essa operação. Se ele tivesse terminado aqui, na linha 13, tráfico internacional de drogas e armas e contrabando, já estaria satisfeito. Porque ele citou a operação e explicou em que consiste a operação, citou o núcleo. Não precisava ter explicado mais e mais e mais. Por quê? No lugar de ele ter explicado mais uma operação, ele teria trazido mais um exemplo, um novo exemplo. Né? Por isso que esse parágrafo ficou tão grande. Né? Ficou tão grande, porque ele perdeu muito tempo explicando uma operação que já estava explicada. Já estava explicada. Então, ele ficou redundante. Mas tudo bem. Beleza, então aqui na linha 16. Ademais, destaca-se a Operação Tamoio, realizada pela PRF, que teve como foco o combate de toneladas de drogas e armas por intermédio de intensivas fiscalizações. Além disso, essas fiscalizações eram orientadas com o uso de tecnologia de informação, comunicação e análise de inteligência e que visava o enfrentamento, né, qualificado da criminalidade, de forma que as abordagens feitas em rodovias e estradas federais fossem mais eficazes. Então, ele citou aqui que a tecnologia também ajudou nessa operação Tamoio, tal. Poderia ter trazido algum tipo de dado, né? Na operação Tamoio houve a apreensão de tantas toneladas de droga, tantas armas, né? Poderia ter fortalecido mais esse argumento, mas tá ótimo. Então, ele citou ações que foram desencadeadas na fronteira, né? Ele falou lá, Guaíra, né? Guaíra é na divisa lá do Paraná. Então, é divisa, é fronteira. A Operação Tamoio aconteceu no interior do Brasil. Então, foi bom o argumento, né? Mas consideramos aqui um argumento bom. Se ele tivesse deixado aqui essa da linha 13 até a linha aqui, até a linha 16, né, economizado, ele teria tido mais espaço ali embaixo, né, no tópico 2. Mas vamos lá. Foi bom argumento. Está no padrão Sebrasp, com essas ressalvas que eu acabei de falar. 22. Por fim, vale ressaltar, professor, mas ele está riscando aqui várias palavras. Não tem problema, porque ele riscou porque ele errou. Você erra, você passa um traço, escreve na frente a palavra correta. Você não vai perder ponto por isso. Fique tranquilo, tá bom? Vale ressaltar que a integração logística
e operacional, ó, tópico 2 aqui, ó, tópico 2. Tópico 2, a questão logística e operacional, né? Como essa integração das polícias, logística e operacional, contribui para a redução dos crimes no Brasil. É isso que o tópico 2 queria. Ó, a integração logística e operacional é fundamental para que hajam resultados expressivos, haja resultados, né? Expressivos no enfrentamento ao crime organizado. O que pode assegurar assegurar, o verbo assegurar, ele é bitransitivo, né? Assegurar alguma coisa a alguém. Então, seria assegurar benefícios, não assegurar em benefícios, né? Assegurar benefícios à população. Então, faltou a crase em a população, porque assegurar alguma coisa à população. Então, faltou a crase lá à população, né? Lembra? O verbo assegurar é bitransitivo. Assegurar benefícios à população com a redução da violência. Nesse escopo, em função dos grandiosos atos ilícitos nas zonas transfronteiriças do Brasil, tornam-se necessárias implementações de políticas específicas pelo Estado, de maneira que a integração entre as instituições, não tem acento em instituições, né, não tem esse acento agudo no I, a integração entre as instituições policiais contribuam para o fortalecimento da justiça e segurança pública. Além disso, os altos investimentos em aquisições tecnológicas e o compartilhamento de recursos entre os órgãos podem auxiliar na obtenção de informações sobre a localização de integrantes das organizações criminosas, tal qual na descapitalização dessas organizações. Veja que ele foi apertando a letra, né, para poder caber tudo. Então, faltou planejamento no texto dele? Faltou, né? Você veja que um item que valia 9 pontos, ele apertou ali em 7 linhas, em 8 linhas, e um outro que valia também 9 pontos, ele botou em 14. Então, poderia ter enxugado melhor o texto. E eu acho que aqui faltou também, aqui no item 2, faltou um pouco mais de exemplificação, né? Aí ele falou assim, ó, necessárias implementações de políticas específicas pelo Estado. Que políticas, né? Como a política tal, que fez isso, ou você pode criar uma política, uma ideia de política, um plano, ó, o Estado pode fazer tal coisa, pode investir em tal coisa, como aconteceu no lugar tal, ou como a política pode fazer isso. Você pode tanto citar uma operação, alguma coisa que já aconteceu, como alguma coisa que pode acontecer, uma proposta de intervenção. Então, acho que faltou aqui realmente uma explicação melhor, uma especificação melhor de quais são essas políticas, né? Eu não daria nota máxima aqui nesse item 2, não, tá? Lembra que eu falei? Quando um item está muito grande e o outro muito pequeno, é batata, cara. Esse item que estava pequeno vai ficar com a argumentação fraca. Fica bem evidente que você não deu tanta atenção para ele. Beleza? Essa dica é bem importante para vocês. Vou mostrar aqui para vocês aquilo que eu estava explicando lá, né? Da história das redações. Quando a redação tem a nota ruim, né? Quando ela tem a nota baixa, como é que é a correção, né? Só abrir aqui, ó, por exemplo, isso aqui teve muitos erros, ó. Olha a quantidade de erros que foram apontados. Cada erro tem a justificativa, né? Aí, ó, olha a quantidade de comentários, ó. Bem mais profundos os comentários, né? Bem mais desenvolvidos, né? Bem explicados, bem didáticos, tá? Conversando com o aluno, né? Beleza, bora lá. Tem mais um tema aqui sobre o tema sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Essa redação teve 19,7 pontos de 20, tá? E 7 erros gramaticais. Bora lá, vamos ler essa redação e ver o que ela tem de bom. Por que ela tirou a nota tão alta, né? Você já percebe que, ó, os parágrafos estão bem estruturados, ó. Tem tamanhos parecidos, a letra é boa, a margem aqui direita é bem respeitada. Isso aí. Padrão. É o tema 47. Deixa eu ver aqui na plataforma os tópicos desse tema 47. Tema 47.
caminhos para enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Bora lá. 3 tópicos, né? Fatores históricos, culturais e sociais que favorecem a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, né? ESCA. Atuação das forças policiais brasileiras no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e atitudes individuais e coletivas propícias à redução do ESCA. Beleza, então bora lá. Opa. Introdução, 5 linhas. Olha, eu recomendo muito, assim, principalmente numa redação com 3 tópicos, diminua ao máximo o tamanho da introdução. Faça uma introdução, faça. Mas não precisa fazer 5 linhas. Faz 3 linhas, uma coisa rápida, assim, só para contextualizar ali rápido, para não ficar desconexo, tá? Ao analisar a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, alguns aspectos devem ser observados. Não disse nada aqui. Ela não disse absolutamente nada. Alguns aspectos devem ser observados. Entendeu? É aquela história que eu falei. A frase que é lugar comum, que não acrescenta em absolutamente nada. Você está só perdendo espaço que você poderia ter trazido lá argumentos para desenvolver as ideias. Então, evite essas frases de esqueleto, tá bom? Nesse contexto, é importante destacar os fatores históricos, culturais e sociais que favorecem essa prática criminosa, ponto e vírgula. A necessidade de ação dos órgãos policiais para combater esse crime. Ó, se agora ela vai citar o último elemento lá, ela deveria ter dispensado o ponto e vírgula e colocado um E. Um E que marca ali o último item, né? O último item da enumeração. Então, o último item da enumeração deve ter o E, e não o ponto e vírgula. E as atitudes individuais e coletivas que auxiliam a redução do número de jovens explorados sexualmente. Então, bora lá. Tópico 1, né? Só lembrando. Fatores históricos, culturais e sociais que favorecem a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Bora lá. Vou voltar aqui porque tirei da página sem querer. Pronto. Voltar aqui. Então, bora. Primeiramente, de novo, marcando ali a abordagem do elemento 1, né, do tópico 1, primeiramente, podem-se mencionar os fatores históricos, culturais e sociais que favorecem a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse sentido, sob a perspectiva histórica, pode ser afirmado que a sociedade brasileira é marcada pela opressão de classes mais favorecidas em detrimento dos menos favorecidos. Fator esse advindo desde a colonização no Brasil com a escravidão das pessoas mais vulneráveis e que reflete nos dias atuais na análise da vulnerabilidade de jovens. Então, ela disse que a exploração sexual tem a ver com essa relação de opressão, né, que as classes menos favorecidas sofrem das classes dominantes. Tá? Esse é o primeiro argumento que ela trouxe. Ainda, sob o prisma cultural, destaca-se a necessidade pelo consumo, onde essas vítimas, ou o onde deve marcar a ideia de lugar físico, né? E não de ambiente, assim, tipo, onde você está, você está no lugar físico, né? Ela usou aqui de forma errada. O correto seria, destaca-se a necessidade pelo consumo em que essas vítimas utilizam, né, o seu corpo como meio de renda para que possam adquirir produtos que normalmente não conseguiriam. Não conseguiriam o quê? Não conseguiriam como. Faltou complementar essa ideia. É possível também entender os aspectos sociais dos explorados, que, na maioria das vezes, são pessoas com a situação econômica prejudicada. Né? Ó, ela colocou prejudicado. Situação econômica, feminino, prejudicada. Pela, ó, o A dela parece mais um O. Ela botou pelo, né, pelo pobreza. E submetem a tais situações em busca de uma qualidade de vida melhor. Eu
discordo um pouco do que ela falou aqui, né? Mas é a minha opinião. Mas veja, a gente está falando, gente, de crianças e adolescentes. E ela está dizendo que as pessoas, que essas crianças e adolescentes, pelo menos aparentemente, né? Elas se prostituem porque elas precisam de dinheiro para ter uma vida melhor. Gente, mas crianças e adolescentes não têm essa autonomia. A questão é outra, a questão é assim, ó. O que leva o homem ou a mulher a abusar de uma criança? Os fatores sociais, o machismo, sabe? Doenças mentais, transtornos, a mídia que acaba incentivando esse tipo de comportamento, a história das novinhas lá e tal, né? A exposição do corpo feminino, né? A objetificação da mulher, isso se reflete também em crianças. Ela colocou a mulher como vilão aqui, as crianças e adolescentes como vilão. Assim, se eu não posso ter dinheiro trabalhando normalmente, eu vou lá e vou me submeter à exploração. Não, gente, não é assim. Eu não concordo. Da forma que ela colocou que ela coloca as crianças e adolescentes como as pessoas que buscam ser exploradas. Não é isso, né? Então, realmente, aqui o argumento ficou um pouco fraco. Tudo bem, vamos lá. Talvez ela não tenha entendido muito bem o que o tópico quis falar, né? Em segundo lugar, né, menciona-se a necessidade de ação dos órgãos policiais para combater esse crime. Nessa linha, destaca-se a Polícia Rodoviária Federal, que atua fortemente nas rodovias federais em busca do combate a esse delito. Opa, ela colocou a crase antes do pronome relativo. Não se usa crase antes de pronome relativo, né? A esse delito, né? Não tem essa crase aqui não. Por meio de ações específicas, como abordagem, faltou a vírgula aqui também, ó, vírgula, como abordagens e fiscalizações de condutores na malha rodoviária brasileira. Bom, primeiro exemplo, né? Como a PRF pode atuar nesse sentido. Outra ação importante é o projeto Mapear da PRF, que mapeia os pontos críticos de exploração sexual de jovens e, com isso, consegue reforçar a fiscalização nesses locais. Veja que ela trouxe dois exemplos, explicou cada um deles, tá? Trouxe o projeto Mapear, sem dúvida, se o tema da redação for exploração sexual de crianças e adolescentes, tem que trazer esse projeto, porque ele é a maior referência no Brasil no que se refere a combate à exploração sexual, né? É o projeto Mapear. Então, o que o tópico 3 pede lá? Ó? Atitudes individuais e coletivas propícias à redução da exploração sexual. Bora lá. Por fim, cumpre destacar as atitudes individuais e coletivas que auxiliam na redução do número ou dos números dessa infração penal. Nesse cenário, ações individuais, faltou a vírgula também aqui, ó, como o diálogo no seio familiar sobre o desenvolvimento sexual saudável e a utilização de meio de denúncia, agora ela colocou como, né? Como o Disque 100, são ferramentas poderosas para coibir tais crimes. Ainda, atitudes coletivas como o investimento em segurança pública voltada ao reforço no combate à exploração sexual infantil e a realização de trabalhos e seminários relacionados a esse tema, né, nas escolas podem ajudar a reduzir os índices desse crime, garantindo-se, assim, não tem esse se, né? O que o corretor falou aqui, ó? A partícula C é dispensável, né? Garantindo-se, assim, os preceitos constitucionais e a dignidade da pessoa humana. Estou satisfeito com os tópicos 2 e 3, mas eu, professor Ari, não fiquei satisfeito com a abordagem do tópico 1. Né? No tópico 1. Faltou um pouco mais de compreensão do que a banca queria. E essa realmente é uma dica muito importante para você, tá? Não vá para a prova, não comece a redação de amanhã, sem ter certeza do que a banca quer. Esse é o problema. Professor, mas na PRF lá, ninguém sabe o que a banca queria. Né? Não ficou claro. Ela trouxe um gráfico, você ia interpretar o gráfico e não conseguia entender exatamente o que a banca trouxe. Depois ela trouxe um padrão de resposta meio confuso. Estamos aguardando lá
o padrão. Mas, galera, vá para a prova, faça a redação em partes. Não faça ela inteira no começo e nem ela inteira no final. Eu sempre recomendo, abre a prova, já vê o tema da redação, e aí você vai ter um impacto inicial. Pode ser positivo, pode ser negativo. Se for positivo, porra, o tema é bom, eu domino o tema, vai dar bom. Já começa a pensar, respondendo as outras questões, vai para a prova que você mais gosta, de preferência específico lá, e depois você já vai pensando ali e raciocinando sobre a matéria. Respondeu ali 30, 40 questões da prova objetiva, vem para a redação e começa a estruturar suas ideias. Começa a escrever algumas palavras-chave, algumas ideias que vêm à sua mente. Se vê uma ideia na sua mente, uma operação, já vai lá e escreve, porque senão você esquece. A tendência é que você esqueça. Se você não anotar na hora, você vai esquecer. Então, vai maturando essa redação aos poucos. Fez esse primeiro projeto de texto ali, com palavras-chave, com ideias centrais, aí você volta para a prova objetiva de novo. Aí quando tiver faltando umas 3 horas para terminar a prova, você volta para a redação e escreve, começa a escrever o rascunho do seu texto. Então, quem manja de redação mesmo, quem está treinando a redação da forma correta, não vai ter dificuldade para fazer rascunho. Rascunho não vai... Cara, rascunho não vai tomar seu tempo. Dá tempo, dá tempo. Se você está treinando, não recomendo de forma alguma escrever direto na folha definitiva, porque você não tem o direito de errar na folha definitiva. Se você errar, você não pode voltar atrás. Você vai rabiscar seu texto, vai ficar todo desorganizado. E se você escreve um projeto de texto no rascunho, algumas coisas vão mudar, mas você sabe o caminho que você tem que seguir. O rascunho, cara, quando você tem um rascunho bom, e você vai escrever na folha definitiva, cara, é batata, é rapidinho. Tá? Você vai maturando, você vai aparando ali eventualmente alguns erros. Muitos erros que a gente comete, às vezes, na redação, a gente, porra, como é que eu errei isso aqui? É porque você não releu. Então, quando você faz o rascunho, você relê o rascunho, você começa a identificar erros que você poderia ter cometido se tivesse escrito direto lá na folha definitiva. Então, vá com calma, tá? Outros assuntos que eu acho importante que você leia, vou até mostrar aqui, tá? Se puder ler hoje à noite, eu acho muito importante, tá? Leia sobre saúde mental dos profissionais de segurança pública, né? Leia sobre os índices de suicídios, tá? Cometidos aí ou praticados por policiais. É um número muito alarmante, tá? O índice de suicídios entre policiais está 4 vezes maior, 4 vezes superior à média nacional. Entre os policiais federais, tem até um dado, esse dado é de 2019, ele pode ter mudado um pouco com a pandemia, mas tem um dado que aponta que metade das mortes de policiais federais no Brasil é causada por suicídio. Então, metade de todos os policiais que morrem, federais, tá? É em virtude de suicídio, tá? Leia sobre armamento, sobre política de armas no Brasil, os recentes dados, houve um aumento na concessão de posse de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Como isso repercutiu na violência, se diminuiu a violência, se aumentou, tá? Isso é importante que você saiba. A questão do novo cangaço também é importante. Como essas quadrilhas que estão atuando, estão tocando terror em cidades interioranas, o modo de agir dessas quadrilhas, tá? Outro tópico que eu acho muito importante, a questão das drogas é fundamental também, o combate às drogas. O CESP caminha numa trilha de entender que o combate às drogas militarizado não é um combate correto. Ele não muda muito a violência. A cooperação internacional da Polícia Federal, a questão da desarticulação do crime organizado, como o crime organizado, como a Polícia Federal tem trabalhado para desarticular o poder financeiro. A polícia já falou, cara, não tem jeito. Ou a gente atua no dinheiro, tá? Atua nos bens das quadrilhas, ou a gente não consegue resolver o problema do tráfico. Então é mexer ali na essência, né? No que realmente eles gostam, que é dinheiro. É desarticular essas quadrilhas, tá? Eu também não descarto de forma alguma dois temas, ou o tema jurídico, não descarto um tema jurídico, que é uma redação técnica, ela vai trazer ali um fato, uma abordagem de um tema jurídico.
no dia tal, fulano de tal ingressou na cidade tal, atirou em fulano, fulano morreu, depois teve tal coisa. E aí a banca acaba misturando um pouco de processo penal, um pouco de penal, tá? E aí você tem que desenrolar aquele fato prático, aquela situação prática, hipotética, à luz do direito. Não descarto isso, tá? A questão do Covid-19, tá? Na pandemia, segurança pública na pandemia, como as organizações policiais tiveram que se reinventar na pandemia, e, enfim, isso é importante, tá? Deixa eu ver aqui. Muitos temas, muitos temas. Realmente vocês têm que pensar que não dá para uma aula eu esgotar tudo. Você tinha que ter estudado a redação realmente antes. É uma matéria muito abrangente. O edital ele fala, deixa aberto a questão do tema, pode ser qualquer tema. Outros dois temas aqui muito importantes, ó, o tráfico de pessoas, muito importante. A Polícia Federal atua muito nisso aqui. Tráfico de pessoas, escravidão moderna. Então leia sobre isso. Lá no nosso curso de redação tem esses temas comentados, tá? Escritos. Se você tem o curso, dá uma lida nesses temas. Se você não tem, tem um pacote só com temas comentados. O link está na descrição do vídeo aqui, tá? Ó, direitos humanos também é importante. Inclusive, na prova de 2018, foi cobrado a questão da atuação da Polícia Federal na proteção de direitos humanos, o Estado Democrático de Direito. Importante, né? Enfim, tem muitos temas, galera, muitos temas mesmo, muito importantes. Os custos da violência, né? As perdas que o Brasil tem, as perdas financeiras em virtude da violência, violência no trânsito, os homicídios, pessoas que estavam trabalhando, que pagavam impostos, que contribuíam, que são mortas e que param de contribuir. Isso gera um problema sério de arrecadação, claro, um problema social, familiar, você perde seu ente querido, você sofre, mas também há outras repercussões negativas para a economia do Brasil em razão da violência. Então, nós temos custos da violência, tá? Terrorismo também é um tema muito importante, agora está em voga aí aquele conflito árabe na Palestina, né? Israel, Palestina, voltou, e aí já caiu na Polícia Federal um tema sobre terrorismo. Muito importante você entender as raízes históricas desses conflitos religiosos, tá? É importante demais você saber isso. A questão também, galera, da proteção do meio ambiente, como a polícia brasileira atua na proteção ao meio ambiente, tá? Contra a exploração de madeira ilegal, protegendo também as terras indígenas. A Polícia Federal atua muito nessa proteção às terras indígenas, às terras tradicionalmente ocupadas. Você concorde ou não com a questão indígena, você tem que entender que a Polícia Federal trabalha muito com isso aqui, tá? É isso aí, galera. Então, ó, terminando aqui a nossa aula, quero te agradecer pela atenção, por ter ficado comigo até agora. Desejo para você uma excelente prova amanhã. Se você ainda não deu o like, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o like, nos ajude a crescer esse projeto. Vamos continuar firme aí para as provas das polícias civis, do DEPEN, da PCDF. Tamo junto, galera. Muito obrigado, forte abraço, bons estudos e boa prova. Manda a prova para mim, tá? Manda a prova para mim lá no Instagram. Manda lá a foto da prova para que eu possa comentar amanhã, beleza? Um abraço, tamo junto.